Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei meditando em mais um texto das Sagradas Escrituras deste ano de 2025. Início do ano de 2025, quero desejar para você um feliz ano novo, todos que vocês são inscritos no meu canal. Eu estarei meditando hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vou falar sobre o culto racional. O que é o culto racional? Vamos lá. Está aí na tela. Eu ficarei somente com o primeiro versículo que diz assim, olha só. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia Viva diz o seguinte: e assim, queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que Ele pode aceitar. Quando vocês pensam naquilo que Ele fez por vocês, isto será pedir muita coisa. Interessante que ele sai um pouco fora aqui do sentido. A NVI traz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, aqui este é o culto racional. E aqui na revista Almeida, que é o culto racional, né? O sentido NVI e a revista Almeida é praticamente quase o mesmo. Com exceção que a JFA, João Ferreira de Almeida, ela começa com o verbo rogar, e a NVI começa com portanto, lá na frente que vai estar o rogo. E dentro da língua grega, o verbo rogar, ele traz a ideia de convocar, chamar para o lado, admoestar, exortar, solicitar, pedir. Eu peço, irmãos, para vocês. E ele fala que pelas misericórdias de Deus, o substantivo aí, misericórdia. A misericórdia fala de compaixão, piedade. Fala dos nossos, dos desejos, não dos nossos, mas pelas misericórdias de Deus, pela piedade, pela compaixão de Deus. A compaixão é quando alguém coloca a sua dor, coloca o seu coração, melhor dizendo, coloca o seu coração na dor de alguém. Neste caso, é Deus, pelas misericórdias de Deus. Quem é cheio de misericórdia é o próprio Deus. E ele fala aqui que apresenteis, e aí a palavra apresentar aí é ofertar. Que oferteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O substantivo feminino aqui grego fala de a vítima que é oferecida em holocausto. A ideia de Paulo aqui está ligado no antigo sacrifício que era feito lá no período veterotestamentário, no Antigo Testamento. Então, no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, antiga aliança, quando Deus fez com o homem através de Moisés, ou mesmo lá no início, bem no início mesmo, logo depois que Adão ele saiu do Éden, já se fazia o sacrifício de animais. Só que o sacrifício na antiga aliança
lá desde o princípio, o sacrifício não era a própria pessoa. Na verdade, o indivíduo, ele oferecia um sacrifício, e o sacrifício ele era morto. O sacrifício, para ser perfeito, ele tinha que ser sacrificado, ele tinha que ser morto ali no altar. O cidadão, ele pegava o animal, um animal sem defeito, um animal perfeito, e ele era morto, o sangue era derramado e ele era colocado sobre o altar e era acendido fogo e queimava-se o sacrifício, queimava-se o animal ali. Por isso que algum lugar traz a palavra holocaustos. Holocausto é o sacrifício que é queimado ali sobre o altar. Então, o que Paulo tem em mente aqui é o sacrifício da antiga aliança. Aquele sacrifício que alguém trazia até o Senhor e ele era morto, sacrificado, o sangue era derramado para cobrir o pecado do homem. Mas aqui Paulo está falando de um sacrifício vivo. E nós temos que entender o seguinte, é que na antiga aliança, lá no período pós-Éden, antes do dilúvio, o sacrifício ele não era trazido até o templo ou o tabernáculo, porque não existia ainda o tabernáculo, como por exemplo o sacrifício de Abel. Ele pegou o melhor das suas ovelhas e ele trouxe o seu sacrifício, trouxe o seu animal e ele foi sacrificado ali no altar, ele foi morto. Então, o animal ele era morto. Então, não era um sacrifício vivo, era um sacrifício morto. E Paulo aqui ele está pedindo, rogando aos irmãos, está exortando, admoestando, solicitando aos irmãos que pelas misericórdias de Deus, que os irmãos de Roma deveriam apresentar ao Senhor em oferta o corpo deles. E o corpo aqui, a palavra grega é soma, é o corpo como um todo, o corpo tanto de seres humanos como de animais. Soma é isso, o corpo de seres humanos como de animais, e é o corpo como um todo. Então ele está dizendo que era para oferecer ao Senhor, ofertar ao Senhor o corpo. E só que agora não é um sacrifício um corpo para ser morto, não, mas um sacrifício vivo. E aí, logo em seguida ele fala, santo, agradável a Deus. Então depois ele vai falar que o sacrifício deveria ser santo. Ou seja, santo, esse adjetivo, dá a ideia de algo separado, muito santo, algo separado a Deus. Então, quando você volta para o Antigo Testamento, a ideia de separado, algo perfeito, é que lá, pelo menos no período da lei de Moisés, quando foi instituída a primeira Páscoa, pelo menos o cordeiro pascal, esse cordeiro que deveria ser morto no 14º dia do mês de Abib, que era o primeiro mês do calendário religioso. Então, no 10º dia, a família separaria um cordeiro, dependendo do tamanho da família. Aí um cordeiro poderia ser dividido com mais pessoas. E esse cordeiro era trazido no 10º dia, e no 14º dia, no crepúsculo da tarde, o animal ele era sacrificado, ele era morto. Então, na primeira Páscoa, o animal foi morto
e o sangue foi passado nos umbrais da porta, para que o anjo destruidor não ceifasse a vida do primogênito da casa. Essa foi a instituição da Páscoa, como o cordeiro deveria ser morto. E o detalhe o ponto mais importante é que esse cordeiro, ele deveria ser um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito. Esta era a exigência do Senhor. Então, essa ideia de sem mancha, sem mácula, perfeito, é a ideia de santo. É algo perfeito, é algo que não tem mancha. E diz ainda que é agradável. Agradável é que é aceitável. Muito agradável, aceitável. Então, além de o sacrifício ser vivo, deveria ser santo e aceitável a Deus. Então, o que seria então aceitável? Aí que entra a complexidade. O que seria algo santo e agradável a Deus? Primeiro, que o sacrifício deveria ser vivo, totalmente separado, perfeito, e depois agradável a Deus. E está dizendo que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, por sacrifício, santo, agradável, aceitável. Então, quando você volta agora para as páginas do Antigo Testamento, quando é que Deus se agradava do sacrifício de animais? Para que nós possamos entender como Deus se agrada nas páginas do Novo Testamento, na presente aliança, nova aliança, como é que Deus ele aceita o nosso sacrifício, como esse sacrifício ele é aceitável diante de Deus. O primeiro sacrifício ele foi feito por Abel e Caim. Está lá no livro do Gênesis, nos primeiros capítulos do Gênesis. E diz lá que no texto está assim: e atentou Deus ao cabo de dias, diz que o Abel ele trouxe o melhor da gordura do seu rebanho, o melhor animal do seu rebanho, e ofereceu ao Senhor em sacrifício. Ele foi lá e escolheu o melhor animal ali, mais gordinho, mais bonito, mais perfeito, e trouxe ao Senhor para ser morto. Então, quando Deus viu aquilo, diz lá: e atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Veja bem que é uma sequência. E atentou Deus para Abel e para a sua oferta. E depois Deus olha para Caim e fala assim: e não atentou Deus para Caim e nem para a sua oferta. E ele diz para Caim: por que caiu o seu semblante, Caim? Por acaso, se não fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Então, lembra que eu falei que agradável, a palavra é aceitável. E Deus falou: olha, se você não fizer bem, por acaso não haverá aceitação para ti? Então, o detalhe é, o problema era, melhor dizendo, o problema estava no ofertante. Porque Deus, ele atentou para Abel, para o coração de Abel, para o interior de Abel, e depois para a sua oferta. E ele não atentou Deus para Caim e nem para a sua oferta. A oferta é consequência de um coração perfeito, um coração santo, um coração puro, um coração que está inclinado às coisas do Senhor. Interessante que tem um salmo, melhor, são dois salmos, e também tem um texto de primeiro livro do profeta Samuel, está no capítulo 15 do profeta, que quando Saul ele sai para derrotar o inimigo, o rei Agag, e ele acaba pegando o melhor do rebanho. A ordem do Senhor é que ele destruísse tudo.
eliminasse os rebanhos, eliminasse as pessoas, o rei, todo mundo deveria ser eliminado. Era o juízo de Deus contra aquele povo. E ele usou a espada de Israel para executar o seu juízo, porque Deus tem um limite de tolerância. Então Deus estava executando o seu juízo contra aquele povo através da espada do povo de Israel. Saul foi encarregado a fazer isso. Só que ele traz o melhor do rebanho, ovelhas e vacas. E também ele traz Agag, o rei, vivo. Então, quando o Samuel chega, eu vou aqui parafrasear e resumir o fato, é que quando Samuel chega, pergunta: você fez tudo direitinho? Sim, fiz, Senhor. Fiz sim, tudo certinho mesmo, do jeito que o Senhor pediu, eu fiz. Mas aí o Samuel fala: mas que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? Ah, não, Senhor, isso aí é o seguinte: nós, povo, aí escolheu o melhor das ovelhas e das vacas para serem oferecidos em sacrifício. Isso aí é para sacrificar ao Senhor. Esses animais aí bonitinhos, perfeitos, eles são para sacrificar a Deus. E aí o profeta Samuel, ele repreende o Saul. Por acaso Deus está tão interessado em sacrifício? Deus está interessado nisso para sacrifício? Aí ele fala: melhor é obedecer do que sacrificar. Então Deus quer mais a nossa obediência do que o nosso sacrifício. E aí Samuel pontua ainda que a desobediência parece que é isso mesmo, fala lá que é pior do que o pecado de feitiçaria. Ele prossegue do texto. É algo assim terrível. Então veja bem que o sacrifício, ele é aceitável diante de Deus quando o nosso coração, ele está de acordo com a vontade de Deus. Lá no Salmos 50, é um salmo de Asaf, é interessante. Eu vou buscar o salmo aqui, Salmo 50, que é o salmo de Asaf. Olha o que diz o salmo. Esse salmo ele é maravilhoso. Ele começa a partir do versículo 8, melhor, versículo 7. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa, não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as animarias sobre a montanha. Conheço todas as aves do monte e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Olha para você ver. Então, o problema não estava no sacrifício. Eu não estou repreendendo vocês pelo sacrifício. Não, o problema é com vocês. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças. Ações de graça aqui é gratidão, dar louvor ao Senhor, ação de graças, ser grato a Deus. Cumpre os teus votos, aquilo que você votou, cumpre. Porque o povo de Israel não estava cumprindo os votos, que eles seriam fiéis ao Senhor. Então, veja que o Senhor, Ele está repreendendo a nação por aquilo que eles estavam deixando de fazer, por aquilo que eles votaram e não estavam cumprindo. Olha lá no versículo aí, 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E é o que prepara o seu caminho. Olha, o que prepara o seu caminho. Preparar aqui é estabelecer o caminho de acordo com a vontade de Deus. Caminho aqui é estrada, é vereda,
é curso da vida. O Derek, que é a palavra hebraica, também significa curso da vida. Prepara o curso da sua vida, coloca o curso da sua vida de acordo com a minha vontade, e dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Olha só. E depois, no outro salmo aqui, falando ainda sobre o sacrifício, olha quando quando Natã ele veio encontrar Davi e repreende Davi, e lá no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 16, mas o versículo 15, olha o que diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agrada de holocausto. Holocausto aqui Iolá é oferta queimada, era um animal totalmente queimado, e o sacrifício aqui é Zebá, que é o animal morto ali no altar. Ali fala: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, ou seja, um espírito despedaçado, totalmente humilhado diante de Deus. Coração compungido. O que é coração compungido? Ele fala de espírito, que é o Rua, o espírito quebrantado, que é o Shabá. Depois o coração, que fala da alma do homem, um coração também quebrantado. É o mesmo verbo aqui. O verbo quebrantado aqui no espírito é o Shabá, e o verbo quebrantado, compungido aqui também é o verbo Shabá. Ele coloca coração compungido e contrito. Aqui a palavra é dakar, é estar totalmente destroçado. É uma redundância, mas é porque está querendo chamar a atenção o Davi. Olha, sacrifício agradável a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. E o último, olha: então te agradarás, faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então veja bem que o que Deus está interessado é na nossa vida, em retidão diante do Senhor, porque aqui Davi tinha pecado contra Deus. Ele tinha cometido um adultério e depois um homicídio. Ele tirou a vida, através da espada do inimigo, ele tirou a vida do marido e da mulher. Então ele tinha cometido 2 pecados e tinha escondido. Então não adianta, ele falou: não adianta eu trazer sacrifício, porque o verdadeiro sacrifício tem que começar no nosso coração. E para encerrar, ele continua aqui, Então, vocês entenderam o que é um sacrifício na antiga aliança e o que Deus quer agora na nova aliança. É esse coração, só que agora é apresentar o meu corpo em santidade a Deus, que é o meu sacrifício vivo, não o sacrifício morto mais, agora o sacrifício vivo. Que ele falou que é o quê? O vosso culto racional. O que é culto? Outra coisa nós temos que entender também, o que é culto. Culto racional. O racional é fácil, porque a palavra grega é logikos, e logikos é que pertence à razão, é que concorda com a razão, é algo lógico. Eu sei o que estou fazendo. E aí nós temos que entender o que é culto. É só você buscar o que é culto. Se você ler lá em Hebreus capítulo 9, olha, ele está falando aqui, na primeira, vamos pegar aqui, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. Serviço sagrado é o quê? É culto, é latreia. A palavra usada no Romanos 12:1 é latreia. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos do culto sagrado e o seu santuário terrestre.
Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama lugar santo. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. E ele está descrevendo aqui como era o culto na antiga aliança. Ele falou, a primeira aliança, porque agora nós estamos na segunda aliança. Primeira aliança passada, agora a segunda aliança é a aliança com Cristo. Então ele falou, olha, então você tem noção no Antigo Testamento do que era culto. Então o culto na antiga aliança é quando alguém pegava a sua oferta, ou o povo de Israel no coletivo, eles traziam uma oferta e apresentava diante do sacerdote. O sacerdote sacrificava aquele animal ali sobre o altar, que era na entrada do tabernáculo. Logo ali na entrada do tabernáculo tinha o quê? O altar de bronze. O altar de bronze é onde era sacrificado. Depois tinha a pia, tinha um altar de bronze, a pia do lado externo do tabernáculo. Dentro da tenda tinha lá os objetos. Na primeira parte o santo, tinha o candelabro, a mesa dos pães e também o altar de incenso. E no lugar santíssimo tinha a arca da aliança. Mas na parte de fora, a parte externa, tinha o quê? O primeiro objeto era o lugar do holocausto. É onde se sacrificavam. Mas o povo, eles só vinham até na porta do tabernáculo. E ali entregava o animal. E quem é que fazia o processo do sacrifício? Quem fazia todo o processo era o sacerdote. Somente o sacerdote tinha o privilégio e também tinha autorização para entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, e também tinha autorização para proceder com o sacrifício. E o povo não tinha essa liberdade. Quem conquistou, quem abriu o caminho para que agora nós apresentamos nossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, foi Jesus. Porque Jesus, ele rasgou o véu do templo. E ao rasgar o véu do templo, ele abriu o caminho. Por isso que o nosso sacrifício agora não é sacrifício morto mais, mas é um sacrifício vivo. Eu apresento a minha vida no altar do Senhor. Então, quando nós entendemos a antiga aliança, o que é o verdadeiro culto, é isso, é quando eu apresento a minha vida na presença de Deus. E esse culto, ele pode ser tanto no coletivo quanto no individual. Porque lá na antiga aliança, quando alguém pecava, ele trazia sua oferta individualmente e apresentava ao sacerdote. E o animal era sacrificado, morto, e o sangue da pessoa, ou melhor, e o sangue do animal cobria o pecado do ofertante. E também tinha o coletivo, quando toda a nação comparecia diante da tenda, no dia do Yom Kippur, o animal era oferecido em sacrifício para cobrir o pecado da nação, pelo dia da expiação. Então, só que o sacrifício, o animal era morto, então um sacrifício morto. Só que agora não tem mais, porque Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Lá em João, capítulo 1, João Batista, ele fala a esse respeito: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele acabou, não tem mais agora o sacrifício de animais. Pode ver que no versículo 6, ora, depois de tudo isso assim preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, ou seja, o culto. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Essa é a ideia de culto. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava sozinho no lugar santíssimo, não sem sangue. Ele entrava com sangue alheio, sangue de animais. Mas Jesus, ele não entrou com sangue alheio, Jesus entrou com o próprio sangue. Não no santuário terrestre feito por mãos humanas, mas ele entrou no santuário celestial, santuário espiritual, e fez a purificação por nós. E ele rasgou o véu do templo terrestre, indicando que o caminho agora está aberto. Agora eu ofereço a minha vida. Onde quer que eu esteja, a minha vida
tem que ser oferecida como sacrifício santo, agradável a Deus, que é um culto racional. Então é isso. Culto racional é isso. É a minha vida ser oferecida diante de Deus continuamente, não importa onde que eu esteja. Se é no culto coletivo, na congregação ao qual eu faço parte, que eu devo congregar, ou no individual, no meu dia a dia, a minha vida, ela tem que ser constantemente apresentada a Deus como um culto agradável. Pois bem, aqui, extrapolei os limites, gastei aí 30 minutos para expor. Claro que teria mais coisas para falar, mas o básico para que nós possamos entender o que é o culto agora, essa ideia de adoração, latreia, que é adoração, é o culto, é o serviço prestado à divindade. É isso aí. Nós temos que entender que a nossa vida, o nosso testemunho de cristão, nossa vida agora tem que ser como um sacrifício vivo, continuamente apresentado todos os dias ao Senhor. Não precisa mais de morrer uma vez por ano. Não, acabou. Jesus morreu em nosso lugar. Agora, nós apresentamos nossas vidas diante do Senhor como um sacrifício vivo, santo, agradável, que é o culto racional. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.